E é interessante, né, professor, porque um dos desafios hoje que se coloca muito quando a gente fala de inteligência artificial é o que se chama de direito à explicabilidade, por exemplo. O quanto que a gente consegue, é, uma tecnologia que se fala como opaca, tem um certo grau de opacidade, como que a gente vai implementar um direito à explicabilidade, como que a gente vai implementar essas normativas. Que o senhor pensa, o que o senhor tem trabalhado nisso, justamente na ideia da estratégia brasileira da inteligência artificial? E também como o Brasil pode protagonizar esses espaços como um todo enquanto país, mas também internacionalmente? Sim, a questão da explicabilidade eu penso que é um princípio, né? E ele é bem importante porque ele justamente ele garante uma espécie de um direito fundamental, talvez um novo a ser criado, que é o direito de saber, né? Então, eh, a Lei Geral de Proteção de Dados, na mesma linha da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ela garante esse direito à explicabilidade. Então, toda vez que uma decisão, não apenas uma decisão judicial, mas uma decisão em sentido amplo, ela é tomada a partir de um sistema de inteligência artificial, da mobilização de algoritmos, quem recebe essa decisão tem o direito à explicabilidade, ou seja, nós temos, como cidadãos, nós temos o direito de saber como aquele sistema chegou a essa conclusão, como ele chegou a essa decisão. Então, eu penso que esse é um aspecto muito interessante e conversando com colegas da computação aplicada que desenvolvem os algoritmos, eles mencionam outro detalhe que deve deixar a gente um pouco mais preocupado, que é o efeito aleatório, que eles chamam de randomização. Não necessariamente toda vez que você mobiliza um sistema, fazendo o input de determinados dados, ele faz um output, uma resposta igual. Então, lá no meio, ele pode daqui um pouco mudar o percurso, né? E aí eu não tenho exatamente a explicação técnica para isso, mas eu sei que isso é possível de acontecer, que você pedir duas perguntas, enfim, você endereçar dois pedidos de decisão semelhantes, não significa que ele dará ao final, a resposta semelhante. Então, esse é um outro aspecto preocupante que também a explicabilidade ela precisa dar conta, porque como é que um sistema que foi construído, que deveria, num primeiro momento, caminhar com uma mesma metodologia, por um mesmo percurso, ele chega a resultados diferentes? Então, se é o ser humano, o ser humano ele pode mudar de opinião, ele pode fazer uma leitura, ele pode ter acesso a ideias diferentes. Mas e o sistema de inteligência artificial? Ele pode ter acesso a outros dados. Mas como é que se controla isso? Como é que você torna isso de uma maneira assim, para quem não é do direito e para quem é do direito também, porque eu penso que nós temos muitas dúvidas sobre isso. Como é que você vai explicar para um leigo que um sistema tomou uma decisão e depois um outro amigo ou colega dele, ele teve uma outra decisão? Se é uma decisão, bom, o juiz pensou diferente, ou se são dois juízes, eles têm escolas de orientações diferentes, mas e o sistema? Como é que você vai explicar isso? E mais, me parece que é uma questão assim, efetivamente, essa é uma dúvida que eu penso que nem os colegas da computação aplicada e outras áreas que trabalham com esses sistemas e com a criação deles têm. Como efetivamente fazer uma auditoria no sistema para buscar a explicabilidade, para saber quais foram as etapas, quais foram os momentos que foram desencadeados para gerar aquela decisão? Então, isso no direito é muito interessante, porque isso, por exemplo, no Poder Judiciário, então, se vamos trocar o juiz humano por um juiz robô, como é que você vai, por exemplo, recorrer de uma decisão? Então, primeiro você teria que pedir o exercício dessa explicabilidade, eu quero saber exatamente como o algoritmo desenhou a solução. Bom, eles vão nos dar o desenho do algoritmo, mas e aí? Eu não entendo o algoritmo, eu não sei. Vou precisar de uma outra pessoa para me dizer, bom, ali esses números, esses sinais, isso é o algoritmo. Eu já vi o desenho de um algoritmo, é algo assim, para nós é algo absurdo, porque são Claro. letras, números, sinais que Combinados. combinados fazem o sistema funcionar, mas para quem é leigo, como nós mesmos, de uma área, enfim, isso não diz muita coisa. Então, me parece que há muitos espaços ainda em branco para a gente explorar.
E principalmente eu acho que essa foi uma boa provocação e isso pode refletir, pode nos fazer refletir sobre essa explicabilidade. Como é que eu vou explicar algo que a máquina fez?